Olá, amigos. Estamos iniciando mais um Evangelho comentado, onde sempre buscamos o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinos de Jesus, para podermos aqui, no debate, juntamente com Daniel, procurar trazer para o nosso entendimento uma forma mais simples para melhor colocarmos na nossa vivência do dia a dia. Em programa anterior, nós falávamos a respeito da salvação dos ricos, aonde Daniel bem colocava que essa salvação seria um fato onde nós buscávamos o equilíbrio das vivências para nos situarmos no equilíbrio moral, né, Daniel? E assim nós temos o melhor sentido da nossa vivência da vida. E também falávamos a respeito da matéria, da riqueza, né, Daniel? E ficamos para comentar aqui nesse programa hoje a respeito do desfazimento que temos que fazer dos nossos bens materiais para o nosso enriquecimento espiritual. É necessário isso mesmo, Daniel? Necessariamente não. Absolutamente. Em parte alguma do ensino de Jesus está determinado, né, que a criatura precisa morrer pobre para salvar-se, para ser uma criatura de bem, né? Há muitos ricos que se constituíram ao longo da trajetória do planeta, né, como benfeitores da humanidade. E, presentemente, há muitos deles. São chamados mecenas, né? E dissemos aqui também, para arrematar a questão, que a riqueza ela tem um espectro muito largo, né? Não é só a riqueza material, né? Tem a riqueza espiritual, né? A riqueza da própria alegria, a riqueza cultural, a riqueza da bondade, da humildade, a riqueza da pobreza. Parece um paradoxo, mas a criatura que atinge na pobreza material a riqueza da vivência é uma criatura em plenitude, né? A riqueza da inteligência, enfim, né? A gente poderia ficar aqui desfilando e com prejuízo de não dizermos tudo o que seja possível entender como sendo a riqueza. Então, longe está a necessidade de termos que dar ou nos desfazer dos bens materiais para adentrarmos a aduana da vida espiritual bem. Muito pelo contrário. Se nos foi entregue, ou se é entregue para a criatura durante uma existência corpórea a riqueza, o que ela precisa fazer é empregá-la adequadamente. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo tem a utilidade providencial da riqueza, né? Os espíritos vão abordar essa questão, a chamada riqueza real, ou a realeza efetiva da própria riqueza, né? Então, ela tem ingrediente de ordem espiritual. Basta que a criatura aplique bem, ela está cumprindo com o requisito que se reveste a riqueza, que é um requisito de ordem moral. A riqueza, do seu ponto de vista da sua concepção, ela é neutra. Mas quem dá a qualidade à riqueza é quem é o seu legítimo possuidor. Porque tem que ter um aspecto de legitimidade em possuí-la, né? Porque há muitos por aí que possuem riqueza adquirida de modo ilegítimo. Essa riqueza terá que ser restituída, né, aos cofres divinos com os juros, a correção monetária e com o agravante de, muitas vezes, vidas terem sido ceifadas por ter sido subtraído tal recurso que implicou, às vezes, na morte ou no desequilíbrio de alguns ou de muitos. Enfim, não vamos ficar aqui falando dessas questões, mas é assim que funciona. Agora, fica um alerta para todos nós, né, Daniel? Perfeitamente. Agora, nós vemos, quando se fala em evangelho, sempre se pergunta por que é tão difícil, né, o rico realizar seu progresso espiritual, o rico no sentido material. Sim.
podemos discordar dessa questão, não é tão difícil assim, né? É verdade que o mundo é sedutor, já dissemos aqui, né? O mundo onde nós estamos inseridos é um mundo consumista. Quem dita as regras, inclusive sobrepujando as regras morais, é o capitalismo, né? E o capitalismo impõe determinadas condições de ordem material, econômica, financeira, que muitas vezes anda na contramão da regra moral. Então, pode ser que a abastança que caracterize a riqueza material seja um entrave, um empecilho para o progresso espiritual. Isso é verdadeiro. É possível e a gente não pode descartar. Agora, não podemos colocar que somente o rico materialmente que terá dificuldades para ter, né, equilíbrio espiritual. Porque às vezes notamos que existem inteligências preciosas, altamente desenvolvidas, que provavelmente terão dificuldades, né, pelo desencaminhar da aplicação da própria... Dos frutos dessa inteligência. Perfeitamente, né? Em vez de usar para o bem, naturalmente usa para um outro campo, em vez de construir para a destruição. Então, nós não podemos limitar a questão de ordem material como sendo o único entrave para o acesso aos pórticos da vida plena em condições de equilíbrio. É porque nós notamos também, e a gente sente, né, Daniel, que a gente luta muito mais pelo supérfluo do que pelo necessário. De fato, de fato. Então, onde está o coração da gente, das atenções principais da gente, né, ali está o nosso coração. Sem dúvida nenhuma. Aliás, é ensino de Jesus, né? A luta mesmo é conosco. A maior luta não é com o ter, não é com o conquistar, a luta mesmo é conosco. Agora, Daniel, na visão do Espiritismo, qual seria a melhor aplicação dos bens materiais? Primeiro que sirva de elevação para si, né? Elevação não há como confundir. Elevação de ordem espiritual. Porque às vezes a criatura tem tanto, mas é mesquinha, né? É uma criatura que faz da moeda, entende? A troca dos favores que o amor deturpado pretensamente possa conquistar, né? Então, a primeira conquista que a criatura deve fazer é para consigo mesma. A segunda é para com os outros. E quando nós trazemos para a existência presente uma dádiva, que a moeda pode representar uma dádiva divina, ela se constitui para nós nunca de motivo de perda espiritual. É um equívoco imaginar que a moeda seja entregue à criatura para que ela se perca. Não, mas pode ser uma prova duríssima de ser vencida. Porque o Criador não dá nada para a criatura que fatalmente lhe seja pedra de tropeço. Essa derrocada, né? Contudo, a criatura pode perder-se pelo desequilíbrio da aplicação. Mas o Criador não entrega uma potencialidade para a criatura sabendo que ela será a pedra de tropeço. Já dissemos aqui anteriormente, ninguém nasce para ser viciado. Ninguém nasce para morrer de uma overdose. Ninguém nasce para ser um alcoólatra. Contudo, a criatura é colocada no meio para que ela desenvolva em si mesma, se é que ele constitui uma fraqueza de ordem espiritual, as forças necessárias para vencer aquela limitação. É muito diferente do que uma entrega fatal para que, a partir daquela entrega, o Criador determine que será motivo de queda espiritual. É um equívoco pensarmos assim. É, muito bom. E, aliás, já nos abre um campo muito grande para que possamos rever a nossa vida e ver como é que nós estamos dando a importância para os bens materiais
e também com os bens espirituais, até ver até onde nós enxergamos o bem material como sendo, como bem colocado o Daniel aqui, uma ferramenta para o nosso desenvolvimento espiritual. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Queridos amigos, queridos irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Nosso abraço fraterno, nossas rogativas a Jesus, ao nosso Pai, a Deus, nosso Pai, por todos nós. Nós, na sequência dos programas, estamos trabalhando um pouquinho dentro do Consolador os ensinamentos do Cristo, de uma forma simples, numa conversa simples, a fim de que nós façamos as substituições necessárias para trazermos um pouquinho mais de perto do nosso coração os ensinamentos de Jesus. Falávamos do Mestre, tão bom falar do Rabi. Ele que exemplificou para nós quando esteve à Terra e nos deixou todos os exemplos de como nós deveríamos proceder, de como é o nosso caminhar perante o outro. E falávamos de paixões, de egoísmo, mas das conquistas, das virtudes, na maneira mais simples que podemos ir trabalhando dentro de nós. Porque é perguntado aos espíritos elevados, em O Livro dos Espíritos, se é muito difícil o homem conquistar as virtudes. E os Espíritos nos dizem que é muito mais fácil do que nós imaginemos. Basta pequenos esforços. Isso está na questão 909 do Livro dos Espíritos. E aí a gente vai buscando esse entendimento de pequenos esforços. E nós comentávamos aqui referente à nossa própria educação. Mas, na verdade, o egoísmo que impera ainda na nossa essência humana, porque o homem está mais perto do primarismo do que para o homem angelical, para o espírito mais elevado. E ele trabalha constantemente, muitas vezes sem a consciência de si mesmo, porque nós vamos recebendo a influência do mundo, a influência da matéria, a influência que recebemos da própria educação, da própria sociedade, que muito materialista e imediatista para as suas conquistas e muitas vezes para os seus interesses, aprende, recebe do outro esse egoísmo e verifica que o outro pensa nele mesmo. Então, como uma forma de defesa, como uma forma de buscar pensar em si mesmo, acaba também por fazer esse movimento sendo egoísta. Allan Kardec, o nosso querido mestre leonês, o codificador da doutrina espírita, adveio pelos espíritos as respostas do mundo espiritual, eles a formulou e organizou, trouxe para nós um entendimento de construção do que somos, da nossa raiz, da nossa essência e da nossa meta, para onde devemos ir. E nós poderíamos dizer que esta construção para trabalharmos como vencer então esse egoísmo. Nós poderíamos dizer que os Espíritos nos informam que quando prevalecer a vida moral em detrimento da vida material, quando o homem tiver entendimento, principalmente da sua vida espiritual, da sua essência, do que ele é em essência, isso então ele começará a trabalhar mais o bem do que o mal que reside dentro de nós mesmos. Então nós vamos trabalhar a essência da caridade, a indulgência, a benevolência, o amor. Quando nós falamos essas três citações dentro da caridade, nós temos aí infinitas possibilidades no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para verificarmos a nossa conduta, né? Quando nós falamos que nós queremos ou que nós trabalhamos muito para concorrer para a vida da matéria, buscando a felicidade ilusória aqui agora. Não que não devamos trabalhar pelo progresso, todos nós trabalhamos uns pelos outros por esse progresso que a humanidade tem alcançado, mas não deve ser acima dos ideais do espírito, porque nós
se pararmos para refletir, a fatalidade da morte ocorrerá com todos nós. E o que levaremos de retorno? Qual é a nossa bagagem, né? O que nós teremos para analisar conscientemente do feito, da nossa trajetória nessa reencarnação? E nós deveremos, então, buscar o entendimento sobre a vida do Espírito. Então, quando o Espírito compreende, quando nós compreendemos que nós somos espíritos imortais, que estamos vivendo uma etapa da vida e que o propósito é crescer e evoluir para Deus, deverá trabalhar, então, o progresso moral, a consciência, a lucidez da criatura humana. E vai prevalecer, então, o homem moral em detrimento do homem egoísta, mais materializado e imediatista no aqui e agora. E Jesus é esse exemplo vivo das conquistas humanas. Muitas pessoas falam assim, Jesus não tinha uma pedra para deitar a cabeça. É uma realidade, né? Um espírito angelical que já era um espírito de escola, já era um espírito evoluído quando se formou o nosso planeta Terra, quando estava em formação esse planeta, para depois, muitos bilhões de anos, nós chegarmos aqui nesta habitação que estamos hoje. Então, essa consciência de nós mesmos, este olhar que nós devemos ter para a maneira que nós procedemos, o quanto somos ainda egoístas no nosso proceder, nas nossas escolhas, o quanto nós temos a capacidade para abrir mão, para renunciar. Amor é renúncia, amor é sabedoria. O ódio, todas as suas conjunções, as suas conjugações são tolas. Nós vamos ver que a conquista dessa sabedoria, a conquista do amor, é a grande lição que Jesus veio nos trazer. Então nós temos que ir trabalhando paulatinamente, cada dia, cada momento, nós podemos ir mudando o nosso comportamento. É nesse sentido que nós vamos conquistando as virtudes, principalmente na renúncia de nós mesmos, na renúncia dos nossos interesses em detrimento do outro. Aí você vai perguntar, puxa, mas e daí? Como é que eu conquisto então? Ficarei eu, uma criatura miserável nesse sentido, de possuir, ou de ter, ou de ser? Não. Quando nós construímos a felicidade do outro, na verdade nós estamos construindo a nossa própria felicidade. É aí que vamos angariando a oportunidade de sermos melhor, ok? Nossa alegria de você estar conosco. Continue assistindo o nosso programa. Não esqueça de consultá-lo no YouTube. A nossa gratidão, o nosso abraço. Deus os abençoe. Prezados amigos telespectadores, no quadro de hoje, no Entorno da Mediunidade, eu retomo o tema sobre obsessão devido à grande importância desse assunto em todos os tempos. Relembrando, na obra Gênese, a definição de obsessão está assim colocada por Kardec. Chama-se obsessão a ação persistente de um espírito mau sobre o indivíduo. Tem outras colocações anteriores, que é a ação do espírito, mas na da Gênese, que é a última obra de Kardec, enquanto ainda estava em vida, né? E depois vem obras póstumas, ele coloca essa questão, então eu diria se já está na maturidade a definição. Ação persistente de um espírito mau sobre o indivíduo. Está claro, então, que a ação de um espírito mau, né? Que por consequência é um espírito inferior. Só está sujeito à ação espiritual aquele que é médium. Como, em princípio, todos nós possuímos um grau mínimo de mediunidade, logo, todos estamos sujeitos a processos obsessivos de maior ou de menor intensidade. Kardec, então, classifica esse assunto, colocando a obsessão em 3 grandes grupos. A obsessão simples,
a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação, que depois ele complementa e cria, né, o ramo da subjugação e da possessão. Diz o codificador que a obsessão simples, aqui está escrito assim, está caracterizada quando o espírito malfazejo se impõe ao médium, se miscui a seu malgrado nas comunicações que recebe, ele impede se comunicar com os outros espíritos e se substitui àqueles evocados. Então aqui Kardec está especializando o tema para o médium na atividade mediúnica. Mas se ele, obsessor, é capaz de interferir do médium durante a sua atividade mediúnica, ali na reunião de trabalho, essa interferência se dá em toda a vida, em todo o espaço, né, temporal do indivíduo encarnado, se ele não conseguir sair do seu processo, não conseguir a sua cura. Então, é preciso entender que nem todas as tentativas de enganar o médium podem ser consideradas como obsessão, né? Ele coloca aqui, ele se miscui, ele atrapalha, não deixa de manifestar, ele prejudica, ele envolve, mas nem todas essas tentativas a gente pode classificar como sejam obsessor. Às vezes um outro indivíduo, um espírito qualquer, né, que não está numa ação pertinaz e continuada, que é a do obsessor. Ele passa, atrapalha o caminho, né, e depois ele pode não retomar mais, ele não tem uma ligação a essa entidade, a esse médium, a esse indivíduo. O que caracteriza a obsessão simples, que é um grande grupo de classificação, é a persistência, a tenacidade que o obsessor demonstra para obter o seu propósito. Então é a tenacidade, a persistência, ele deixa claro, ele deixa evidente a sua finalidade, qual é a sua intenção. Eu vou perturbar o Marcelo, que é o nosso grande produtor aqui, né? Vamos atazanar a vida dele. Então, se eu digo isso para o Marcelo, ele já está sabendo. Então, quando ele me ver, ele vai ter uma reação de defesa natural, né? Ele vai evitar que a minha influência atrapalhe. Então, o obsessor simples é mais ou menos assim, ele vem incomoda, atrapalha, né? Mais ou menos assim. Então, essa é uma ação contundente para deixar o indivíduo nessa condição. Nessa condição, o indivíduo que está sob efeito pode se defender, se ele tiver essa noção da percepção. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas, por ser médium, mas não ter conhecimento de mediunidade, não ter nenhuma religiosidade, vivem uma vida sem ligada à espiritualidade, ele sofre influência e não sabe por quê. Atazando o caminho dele, não consegue entender isso. Já na outra obsessão, a de fascinação, a natureza do obsessor é completamente diferente. Vejam bem, fascinar é envolver, é encantar. Então eu vou atuar em cima do indivíduo, envolvendo o indivíduo. Eu vou encantá-lo. Quer dizer, eu vou usar de um meio para que ele se fragilize ao meu encanto. E aí eu tomo conta do indivíduo, né? E na fascinação, a consequência é bem mais grave do que na simples, porque o obsessor usa de um artifício, né? O seu intento é envolver o indivíduo sem que aparentemente o indivíduo perceba esse envolvimento, ao ponto de o obsessor, por fascinação, né, fazer acreditar, né, que ele tem o conhecimento da verdade. Ele envolve o médium de tal forma que o médium passa a intermediar absurdos e não tem noção de que está fazendo isso. Acredita naquilo que está dizendo. Essa atividade da obsessão, né, ela também se dá na vida humana. Não tem tanta gente que engana, encanta tanta gente inteligente, que você diz, como é que pode? O sujeito conseguiu encantar o sujeito está falando absurdo, tomando atitudes estranhas. Como é que pode o sujeito com grau de inteligência, de cultura desse nível, fazer isso que está fazendo? É porque ele foi envolvido. Nós vamos ver que há um tipo de envolvimento que trata desse assunto. Para médios, então, em atividade regular, que tenham atividade regular, a fascinação é danosa, né? Porque causa uma espécie de ilusão ao médium. Anula o senso de autocrítica e de julgamento daquilo que ele está intermediando, como se hipnotizado estivesse. O médium fascinado não crê que está sendo enganado, né? O espírito tem a arte, então, de inspirar confiança ao médium. Estando encarnado, você vê que o indivíduo magnetiza o outro, hipnotiza ele pela palavra, envolve o cara, sai acreditando, defendendo bandeiras que são absurdas.
Aqui tem uma questão interessante. Uma boa pergunta que eu quero fazer para vocês. De que forma alguém pode nos iludir ao ponto de nos induzir a falar e a escrever sobre temas como verdades inquestionáveis, mesmo que sejam absolutamente incoerentes? Como é que a gente pode cair nisso? Qual é a resposta que você teria para o assunto? Vamos repetir. De que forma alguém pode nos iludir ao ponto de nos induzir a falar e a escrever sobre temas como verdades inquestionáveis, mesmo que sejam absolutamente incoerentes? Pense sobre isso. Hoje, nós estamos distante há mais de 150 anos de publicação do Livro dos Médiuns, que traz bem detalhado o tema da obsessão. Será que ainda existem médiuns com estudo da mediunidade avançado em bom nível, intermediando ao absurdo? O que você pensa sobre isso? Não dá para descartar a hipótese de que muitas coisas escritas e ditas são geradas por fascinação e estão no meio, na própria literatura espírita. O ano de 2012 foi um ano típico de previsões catastróficas, né? Para o fim do mundo e coisas assim, né? No fim do ano, e algumas foram geradas no meio espírita por autor conhecido ou conhecidos. A chegada silenciosa do planeta Nibiru, propalada por muita gente, deixou alguns assustados, porque essas citações eram dadas por pessoas com bom conceito e obras no meio espírita. Eu mesmo assisti vídeo, achei um absurdo, e o cara colocou, cria um impacto, que você está sendo enganado, que está aí de fato alguém que a NASA, que ninguém informa, que a agência nenhuma informa. Estamos então há quase 3 anos do anunciado cataclisma, e as coisas estão em marcha normal, exceto a ação perniciosa do homem contra a natureza. Será que a ignorância, a falta de cultura científica do médium, que diante de um bem-falante, bem inspirador, etc., sente-se tão pequeno e passa a acreditar e a seguir aquilo que o indivíduo que fala bem coloca? Quantos sábios, pseudo-sábios já nos envolveram? Mas a hipótese mais contundente é aquela que o obsessor encontra uma fraqueza em nosso caráter e usa dessa fraqueza para alavancar, né, a sua ação. As principais são orgulho e vaidade e todas as suas nuances, porque são aqueles que não são fisgados pela vaidade e orgulho, são os que sobrevivem a esses processos e que mantêm a razão em normalidade. Esse assunto nós vamos dar continuidade no nosso próximo programa. Vamos continuar falando sobre o tema da obsessão. Vamos entrar no processo da subjugação, né, da possessão, para que a gente complemente esse assunto nessa parte inicial. Claro, vocês querendo conhecer mais, precisa estudar. Por hoje nós ficamos por aqui. Pense sobre esse tema de hoje. Recomendo que fique ligado ao programa, porque é uma escolha televisiva de alto nível. Tchau. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Tem um conto, uma historinha popular que parte de uma história um pouquinho mais complicada, mais complexa, que vem explicar essa historinha. Disse que carroça vazia faz muito barulho. Essa história podemos entender a partir de uma relação entre o pai e um filho que estavam numa colina, e na outra colina, numa estrada, descia uma carroça. E o pai disse ao filho, aquela carroça está vazia. E o filho disse, mas como é que você sabe daqui se não dá para ver? O pai disse, pelo barulho que faz. Carroça vazia faz muito barulho. Pessoas encontramos, que falam demais, que fazem muito barulho, que se acham donos da verdade, que só sua opinião tem valor e fazem questão de barulhentamente expor as suas opiniões sem ouvir, sem respeitar, sem atentar às opiniões dos outros. Você conhece pessoas assim? Mas se pensarmos um pouquinho, observarmos aquelas pessoas que consideramos sábias, verdadeiramente sábias, elas fazem barulho? Elas normalmente só falam no momento apropriado, com as lições e ensinamentos apropriados que convém.
porque não precisam fazer barulhos. A exemplo do ditado, a carroça vazia faz barulho, os sábios estão carregados de conhecimentos, de reflexões. Você, como é que se comporta? Faz muito barulho ou você busca a serenidade, a tranquilidade? Para fazermos isso, precisamos dedicar tempo para as meditações, para a busca do conhecimento, entrarmos no nosso mundo íntimo, porque senão não construiremos nada, estaremos vazios e para isso precisaremos fazer muito barulho. Então, como é que você se comporta? Você está carregado de conhecimentos, de sabedoria, ou precisa fazer alarde, barulho e ser o dono da verdade? Como você se comporta? Você reserva tempo para construir uma carga, uma bagagem, para que não seja necessário fazer muito barulho? Como você se comporta? Você dedica tempo para isso? É preciso que façamos isso. Nos perguntarmos, o que tenho feito do meu tempo? Tenho aproveitado para crescer, para desenvolver? A finalidade de estarmos na Terra enquanto filhos de Deus é desenvolver os valores do coração e os valores do intelecto. Estamos buscando isto? E conforme vamos construindo estes valores, os nossos barulhos vão diminuindo, porque ficamos mais carregados. Temos que melhorar, buscar saber em que melhorar. O próprio Cristo nos traz lições para o nosso melhoramento, traz valores para carregarmos a nossa mente, carregarmos-nos de valores internos para que a carga fique pesada e silenciosa. Portanto, Jesus exemplificou e viveu estes valores. Como nós estamos nos conduzindo nessa direção? A mensagem, outro dia recebi uma mensagem, alguns companheiros colocaram, de algumas casas espíritas, colocaram algumas palestras minhas no YouTube. E eu, olhando, entrando e acessando uma dessas palestras, eu vi que havia comentários lá. Fui dar uma olhada nos comentários. E tinha um comentário muito interessante. Larga dessa vida, vem para Jesus, larga o espiritismo. E eu fiquei pensando, olha, quanta vazia está esta carroça. Claro que a pessoa não disse isso por maldade, talvez ela tenha tido uma boa intenção, mas de boas intenções, às vezes, a gente perturba e demonstra o que temos dentro de nós. Será que a pessoa sabe o que é o espiritismo? Ou está, para falar isso, está vazia de conhecimento? Será que ela conhece Jesus? Jesus em momento nenhum impôs nada a ninguém, não perturbou a crença de ninguém, trouxe lições para a prática do amor, não trouxe uma bandeira religiosa, uma instituição religiosa, trouxe lições para a prática do amor, para a prática do bem. Aonde estivermos praticando o bem, somos cristãos, mesmo sem a denominação de cristão, trouxe lições, portanto, para abastecermos o nosso coração de amor. Essas pessoas que se preocupam em achar que devemos estar na religião ou na bandeira religiosa delas, é porque não conhecem as outras religiões. Você que pensa assim, já buscou conhecer a doutrina dos espíritos? Abastecer-se e carregar-se de informações para, a partir daí, poder emitir opiniões? Você sabia que a doutrina dos espíritos tem como base o Evangelho de Jesus? Mas não numa complexidade dogmática, não com rituais, mas os ensinamentos de Jesus na simplicidade dos 3 primeiros séculos, acessíveis a todos. Busquemos, portanto, nos carregar para que não sejamos barulhentos como uma carroça vazia, busquemos nos carregar de conhecimento, buscar conhecer outras bandeiras religiosas, outras crenças religiosas e perceber o quanto de edificante elas possuem. Nós nos preocupamos com isso e perceber que, maior parte das vezes, todas elas têm muito mais em comum do que questões diferentes. E as questões que têm de diferença, normalmente, são de pouca importância, porque as questões importantes são a do bem, as questões focadas e direcionadas para o bem. Todas as bandeiras e linhas religiosas têm este enfoque na direção do bem. Porém, elas estão vinculadas a seres humanos.
Francis S. Collins, diretor do projeto Genoma, aquele que decodificou o DNA, era ateu e deixou de ser ateu, virou teísta. Portanto, a partir de um processo de estudar o DNA humano e decodificar o DNA humano, ele resolveu reconhecer a existência de Deus e escreve um livro maravilhoso chamado A Linguagem de Deus. Tem um trechinho desse livro que ele diz: as verdades, a água das verdades espirituais é pura, porém está depositada em recipientes enferrujados que costumamos chamar de seres humanos. Será que é isso que ocorre com muitos de nós? Temos as verdades disponíveis trazidas por tantos emissários de Deus, e especialmente Jesus, mas como tratamos, contaminamos com as nossas doenças, com as nossas mazelas, com as nossas imperfeições, contaminamos muitas vezes estas verdades. Então, precisamos refletir um pouquinho o nosso olhar em relação ao mundo que nos cerca e, principalmente, buscar carregar o nosso bagageiro, a nossa mente de coisas edificantes através do conhecimento, através da reflexão. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, de Jesus. O Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, na mesma direção de Francis Collins, já tinha dito há 158 anos aproximadamente: todas as verdades estão no cristianismo. Os erros nele embutidos têm origem humana. As nossas imperfeições deturpam e contaminam as verdades. Precisamos aprofundar, nos carregar mais de conhecimento e reflexões para melhor aproveitarmos estas verdades. As verdades que Jesus nos traz estão associadas à prática do bem, em qualquer lugar aonde estejamos. Portanto, não importa onde você esteja, se esteja praticando o bem, você é cristão e está colocando em prática as lições trazidas pelo Cristo. Então, esta é a finalidade. Então, que possamos nos carregar, nos abastecer a nossa mente, a nossa bagagem de conhecimento e, com isto, refletirmos um pouquinho mais, respeitando a tudo e a todos e o direito de cada um de escolher o seu próprio caminho. Livre-arbítrio é uma dádiva divina. Continue assistindo ao nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. É natural, numa observação tranquila, digamos empírica, o que quer dizer não científica, apenas uma observação nossa, das pessoas, passeando pelas mídias sociais, pelos programas televisivos, pelas conversas de boca a boca nas praças, nos locais, nas faculdades, nos colégios, no trabalho, e ouvimos um conjunto incrível de lamentações. O país está assim, o país está assado, as lideranças estão dessa maneira ou daquela outra maneira. Há opiniões divergentes e muitas vezes conflitantes, né, que levam a cabo discussões mais ferrenhas acerca dos futuros de um país, de uma nação. A questão de somos civilizados ou não? Qual o conceito de um país civilizado, uma sociedade civilizada? E alguns de nós, jovens ou não, temos uma tendência a entrarmos em profunda depressão e tristeza em relação aos compromissos de uma nação, de uma sociedade. Como quem estivesse abrindo mão da confiança, não acreditando mais que é possível que as pessoas juntas melhorem-se, ampliando sua capacidade de conhecimento sobre as coisas e, portanto, sua inteligência, e fazendo uso da inteligência, optem por decisões que melhorem a vida das pessoas, que são as decisões morais, aquelas que modificam hábitos, que permitem que velhos hábitos sejam transformados em novos hábitos, mais equilibrados e mais condizentes com um futuro mais promissor do próprio planeta Terra. E cada sociedade faz, portanto, a sua autoanálise em relação a nós somos civilizados ou não. Allan Kardec, nosso insigne codificador da doutrina espírita, escreve o que foi publicado lá no livro Obras Póstumas, portanto depois da sua morte, um capítulo que ele dedica
a uma tese chamada aristocracia moral. Diz ele numa observação sociológica, a sociedade passou por diversos tipos de aristocracia, ou seja, diversas maneiras de poder, de liderar um país, uma sociedade, uma nação. A aristocracia do nascimento, ou dos sobrenomes, dos monarcas iam perpetuando-se no poder. A aristocracia da própria força bruta, aonde o líder tinha que ser mais guerreiro, alguém mais voltado ao exército, ao militar, às atividades militares, porque pela força bruta se dominavam outras sociedades e assim por diante. Até avançarmos e chegarmos à Revolução Industrial e um novo modelo social se instaura, deixando o feudalismo, aquelas sociedades feudais para trás. Veio a era industrial e veio a aristocracia da inteligência. Aqueles que faziam uso da inteligência para acumular poder e cada vez mais poder, seja na esfera pública, seja na esfera privada, as grandes corporações, as grandes empresas, isso se perpetuou da Revolução Industrial até proximamente aos dias de hoje, são quase 200 anos de história. E nós estamos acompanhando, estamos vendo, estamos percebendo que uma verdade absoluta em a natureza é de que a natureza evolui. Nós que fazemos parte integrantes dessa natureza, evoluímos. Portanto, esse ciclo de quase 200 anos da chamada aristocracia intelectual, onde o uso da tecnologia, a ampliação da ciência foi fundamental para os novos ares, para uma nova perspectiva do ser humano em relação ao seu planeta, em relação ao seu próximo, à sua família, à sua vizinhança, à sua comunidade, à sua sociedade, está cedendo lugar para um novo tipo de liderança, que ainda aparece muito mais na intenção do que de forma prática nos países, nas sociedades que nós conhecemos. Nós estamos sedentos de termos líderes cuja vida moral, cujo viés de fazer o bem eminentemente, pensando nos outros antes de pensar em si, é a tábua de salvação, não em uma pessoa, mas num contingente novo de pessoas que estão assumindo a pouco e pouco, lentamente, as grandes diretrizes das grandes corporações, das médias empresas. Na esfera pública, novos políticos mais idealistas e mais antenados com o equilíbrio da sociedade, o equilíbrio ambiental, o equilíbrio econômico, enfim, o que nós chamamos de sustentabilidade, está por aparecer. Não é uma questão de estarmos aqui pedindo às pessoas acreditem por acreditar, porque Allan Kardec previu isso, os espíritos consignam isso quando dizem que a sociedade evolui e vai dar vazão a uma nova sociedade que se instalará aqui no nosso planeta, aonde a força do bem será maior, irá sobrepujar a força do mal. Aonde o mal em si não é uma atividade específica, e sim a própria ausência do bem. A omissão, o passo lento, o deixar para depois, passará a ser um novo conceito de mal, portanto, muito mais atenuado, muito menor deste mal que nós vivemos hoje em dia, da violência entre as pessoas, da violência no mercado de trabalho, o conjunto de trabalhadores que são semi-escravizados dentro das corporações, das grandes corporações. E hoje em dia isso está sendo na mídia, isso está sendo na televisão, nas mídias sociais, digitais, e as pessoas estão tendo mais acesso. Portanto, continuam ampliando sua capacidade intelectiva. E a hora do basta, quando essa capacidade de inteligência diz não é mais possível vivermos desta maneira. É quando nós damos um passo decisivo numa outra direção. O uso da inteligência para equilibrar as forças das empresas, das corporações, do poder público, da sociedade contribuindo em si, não só com impostos, mas com a sua força de trabalho, com o sacrifício, com o seu suor, em prol do próximo, o que mais nós podemos fazer? Todo o crescimento chamado terceiro setor, as organizações não governamentais, os OCIPs, os coletivos, as pessoas que se juntam para melhorar a vida de alguém aqui e acolá, o mundo está se recheando dessas histórias. Quase um colapso em alguns momentos em diversos países, os refugiados buscando novos ares, onde eles possam viver em mais equilíbrio. Alguns países recebendo de braços abertos esses refugiados, expatriados, já outros
com os problemas do preconceito ainda, né? Fechando seus muros, né? Atirando nas pessoas que ali tentam entrar. E assim nós vamos nessa turbulência enxergando um bem maior mais à frente. Quem tem olhos de ver, que veja, disse no Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo. É uma questão de olhar, um olhar mais nobre para a sociedade. Não temos uma visão de curto prazo. No curto prazo, nós sabemos que o mundo está passando exatamente por um momento muito grave de transformações. E exige de nós, e nos convida a um novo conjunto de hábitos. Portanto, no conceito do próprio Allan Kardec, esse novo conjunto de hábitos será uma nova educação. E nós vamos então perguntando e se perguntando cada vez mais: eu sou civilizado? A minha sociedade, onde eu vivo, onde eu contribuo, é civilizada? Alguns dizeres de Kardec me permitam ler para nós refletirmos sobre o que é ser uma civilização. Somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Sociedade civilizada, portanto, tem menos cobiça, menos desejos, menos egoísmo, tudo para si, menos orgulho, a ausência de humildade, a diferença social, as classes sociais incentivadas pela própria diferença orgulhosa entre as pessoas. Onde os atos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Essa nova sociedade civilizada, o consumo da matéria, será feito dentro de um equilíbrio, dentro de um acordo do que é necessário para o meu corpo, para a minha alimentação, para a minha sociedade viver bem, viver mais, com saúde plena, né? Com educação mais vasta e mais abrangente. Onde menos enraizados se mostram os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Vejamos que esse conjunto de reflexões demonstra uma sociedade civilizada e nós devemos caminhar para isso. Menos orgulho, menos egoísmo, mais amor ao próximo, menos preconceito de toda a ordem, quaisquer que seja a origem do preconceito. É isso que conclama essa nova sociedade, querendo nascer, desabrochar, chamando as pessoas para deixarem suas depressões e tristezas de lado e acreditar no futuro maior, no futuro mais promissor. E que deste futuro depende nossas ações, nossos novos hábitos, já, hoje, imediatamente. Eu não preciso me estender muito para dizer que o nosso mundo, a nossa sociedade, está cheia, repleta de orgulho. O orgulho é cantado, decantado, a vaidade é cantada e decantada, e nisso surgem as competições. Nós, espíritas, não temos nada contra as competições, porque o espiritismo não faz referência ao assunto. Apenas nos induz a entender que a competição deve ter uma finalidade de socialização, de aproximação de corpos, de corações, de povos, de comunidade, mas nunca uma competição cega, onde se exalta excessivamente o vencedor, consequentemente humilhando o vencido. Não é comum a gente ver pessoas que não conseguiram o primeiro lugar, muitas vezes até ficam em segundo ou em terceiro, que são posições honrosas, mas se não obtêm o primeiro lugar, elas ficam traumatizadas. Há casos entre atletas brasileiros, por exemplo, que por não se conseguir o primeiro lugar, foi-se a depressão. Chorou-se publicamente, amarguradamente, como se isso fosse toda a vida. Não é assim. Nós temos que fazer uma reflexão em torno desse espírito de competição que está minando a capacidade de confraternização do ser humano. Compete-se hoje por poder, por dinheiro, por posições, por títulos, por medalhas, esquecendo-nos que o principal de uma competição é exatamente isso, é a proposta de prática esportiva entre todas as pessoas. A competição é válida? É válida, porque estimula melhores rendimentos, estimula melhores tempos, mas isso seja feito de uma forma que não se fira o vencido, que não se estimule tanto o vencedor, que não se dê prêmio tão assim grandiosos, pomposos, valorizadíssimos, como se fala em dinheiro, a esses que geralmente ganham. Tem que se premiar? Pode, como forma de estímulo,
mas não deixemos de premiar também aqueles que competem. De alguma forma, quem compete está disposto a vencer. Se não vence, é porque as circunstâncias não permitem, mas eles não podem, não devem ser humilhados. É por isso que a doutrina espírita valoriza a humildade. Claro, a humildade ensinada por Jesus. Não é a falsa humildade, a humildade do cabelo sem arrumar, sem estar penteado, da barba desgrenhada, da roupa suja, dos dentes não escovados e por aí vai. Não é essa a humildade. A pessoa pode estar muito bem aparentada, pode estar muito bem vestida, pode ter uma condição socioeconômica razoável e pode ser humilde, porque a humildade é um sentimento inteligente, porque a humildade só faz valorizar a criatura, só faz engrandecê-la. E então a gente lembra que é esse espírito de competição massacrante é que está fazendo com que a humanidade se torne espiritualmente grosseira. É por isso que a gente vê, inclusive, competição entre as nações por uma razão qualquer, em busca de poder, em busca de espaço, em busca de um pedaço de território, e aí a gente acaba indo para as guerras, onde morrem milhões e milhões de criaturas. Não é isso que a história tem nos mostrado? Claro, é isso que a história tem nos mostrado. Então, a humanidade, como o Espiritismo hoje nos mostra tão claramente, consoante os ensinamentos do Evangelho que o Cristo nos deixou, que nós estamos sendo vítimas desse orgulho exacerbado, desse orgulho desnecessário. Vemos aí rapazes que não podem ficar musculosos, decepcionados, muitos vão ao suicídio. Moças que não podem ser curvilíneas, ter seus corpos sedutores e que vão para a depressão, como se toda a vida estivesse num corpo. A vida está mais no espírito. O corpo é um instrumento. Há pessoas que não têm corpos curvilíneos, musculosos, mas têm espíritos iluminados que podem proporcionar uma vida em conjunto, uma vida familiar da mais alta dignidade. Eu tenho exemplo disso na vida, de pessoas que estão acima do peso, outras que estão obesas, mas vivem com dignidade, fazendo esforço para terem um corpo mais sadio, claro, mas nem sempre se consegue. Tem pessoas na minha família que não são bonitas na face, mas são bonitas espiritualmente, que sustentam a gente, que dão luz, que dão força para a gente quando necessário. Então, a humildade é um sentimento que engrandece a própria vida. Esse orgulho a que a gente está se referindo, que está degradando a sociedade humana, é que leva ao egoísmo, é que leva à ganância. Não precisamos ir muito longe, ficar explicitando teoricamente. Basta nos dar alguns exemplos. Desde tempos mais recuados, nós vemos vítimas desse orgulho, dessa sede de poder. Não foi por isso que Nero, o imperador, fez com que os cristãos fossem mortos, levados ao circo do martírio, fossem sacrificados? Não foi por orgulho, por uma vaidade inconcebível, que Nero ateou fogo em Roma, matando milhões de pessoas? E quando ele encontrou uma resposta negativa da vida, por tantos erros que cometeu, quando ele estava se matando ali à margem do rio Tâmisa, o que ele proferiu, o que ele disse? Que o mundo perdia um grande artista. Mesmo na hora de morrer, em que ele deveria entregar a mente a Deus, fazendo uma reciclagem dos males que ele cometeu, ele ainda manifestou uma vaidade inconcebível. Mussolini, também levado por esse mesmo espírito de ganância, de poder, chegou a propor na Praça de Roma para mais de 100 mil italianos, perguntando se eles queriam guerra ou alimento. É claro que o povo magnetizado por Mussolini, pelo seu discurso empolado, respondeu guerra, queriam canhões. E todos nós sabemos, como a história nos mostra, como é que a Itália terminou, devastada após a Segunda Guerra Mundial. De que adiantou? Não teria sido melhor ficar com alimentação, que fortalece o povo, que dignifica uma sociedade? Assim também, Calígula, outro imperador romano, era um ser odiento, era um ser orgulhoso, cheio de vaidade. Ele chegou a querer que a humanidade tivesse uma única cabeça, para ele cortar com um único golpe de espada. Imagine o imperador que deveria preservar a saúde pública, socioeconômica da sociedade, queria matar cortando uma só cabeça.
Em contrário, em contraposição, ele é apaixonado pelo seu cavalo em Citatos, que dava a ele, a um cavalo, o status de príncipe, dando a melhor alimentação possível. E assim vai. Hoje nós vemos, lamentavelmente, que a supremacia entre as pessoas está na beleza do corpo, está no dinheiro, está nos carrões luxuosos, enfim, está no poder. E isso gera, sem que as pessoas se apercebam, essa competição miserável que leva a um estado caótico, a um estado de desespero, depressivo. Muitas pessoas, muitos irmãos nossos em sociedade. É por isso que hoje nós vemos, ao invés da sociedade ser justa, ser digna, como o Evangelho nos pede, ao contrário, a própria Organização Mundial de Saúde, que é o braço da saúde da Organização das Nações Unidas, nos diz que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Por quê? Porque se sente derrotada, porque não tem estímulos, porque não tem sustentação. E nós vamos vendo assim esses shows inconcebíveis de orgulho, de vaidade, tanta que os generais romanos, antigamente, quando venciam, os imperadores botavam um escravo na biga para puxar a túnica dele e dizer: general, o senhor é mortal, o senhor morre, cuidado, não fica pretendendo poder. Por quê? Por causa do orgulho, porque o general, quando vencia, já queria o poder, já queria ser imperador. Eu me lembro de um caso, apenas para encerrar, de Cassius Clay, que venceu todas as competições de boxe, lembram dele? O Muhammad Ali. Ele, uma vez, num avião, a aeromoça pediu que ele pusesse o cinto, ele, ironicamente, cheio de vaidade, de orgulho, disse: eu não preciso pôr cinto, porque eu sou super-homem. E a aeromoça, muito inspiradamente, disse: ah, é? O senhor é super-homem? Então abra a porta do avião e vai voando. Vejam só que absurdo, né? Com isso ele se convenceu de que não era nada ali dentro daquele avião e botou o cinto de segurança. Portanto, meus irmãos, é isso. Jesus tinha tudo para ser orgulhoso, mas não foi. Quando o exaltavam, o que ele dizia? Eu bom? Eu não sou bom. Bom mesmo é o Pai que está no céu, que nos criou, que nos deu a vida e nos deu tudo para sermos felizes, humildemente felizes.